Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre a maturidade espiritual em Cristo. Mas para contemplarmos essa revelação, temos que pensar sobre isso. Então, quando é dito a Timóteo seja perfeito, está dizendo seja maduro ou tenha maturidade, pois a maturidade e a imaturidade não têm a ver necessariamente com a questão da idade, da origem e da condição social. O que vemos é a maturidade associada ao ensino da santificação através da palavra. A santificação é o que fala da transformação de nossas vidas, de uma nova mentalidade ligada a Cristo e à vontade de Deus. Trata-se da ideia de nos negarmos a nós mesmos. E isso é altamente ilógico para muitos e vai na contramão da ideia de controle que o mundo sugere para a maturidade. Tomarmos nossa cruz e crucificarmos este mundo com Cristo. Está ligado ao abandono do pecado, a mortificarmos os feitos do corpo, a renúncia dos vícios e hábitos ruins, dos traços de um caráter que nos arrasta para pensamentos e práticas de nossa velha natureza. A maturidade espiritual está ligada ao crescimento espiritual, ou crescimento nas coisas da fé, a fome de Deus, o desejo de desfrutar de mais comunhão com o Senhor. Está ligado a andar no Espírito e a viver no Espírito, a falar das coisas pelo Espírito, a adorar em espírito e em verdade, a produzir o fruto do Espírito. Está ligada ao desejo de crescimento e desenvolvimento, tanto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como na obediência. Mas temos que observar nos dias de hoje o que aconteceu nos dias antigos, que nem todos desfrutam dessa maturidade por causa do tempo de vivência no Evangelho, numa igreja ou em alguma ordem eclesiástica, mas continuam crianças espirituais, como nos mostra o descrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14, que diz: Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. E vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Podemos assim dizer que a maturidade espiritual não é automática. O crescimento não acontece imediatamente. A maturidade espiritual é um processo que precisa ser aceito, conquistado e vivido. E o apóstolo Paulo afirma ao jovem Timóteo sobre essa verdade, descrita na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque toda a essência da maturidade não está em ter razão, mas em saber como agir e o que falar nos momentos difíceis, momentos de luta, momentos de instabilidade, momentos de grande dor e sofrimento e nos momentos de grande pressão emocional. A maturidade espiritual está em nossa entrega total a Cristo, sem precedentes, condições ou
observações. Pois, ao requerermos essa verdade e deixá-la fazer parte de nós, veremos que nosso procedimento mudará e nossa prioridade também. Pois teremos um desejo por alimento sólido. Viveremos de uma maneira onde seremos impermeáveis às ofensas pessoais. Forjaremos uma consciência pelas Escrituras, não por opiniões. Praticaremos a humildade quando usados pelo poder de Deus em obediência, e referenciaremos ao Senhor pelo crescimento espiritual. Para concluirmos, quero dizer que a maturidade espiritual não nos limita ao conhecimento, mas nos leva à prática espiritual na verdade. Pois é só observarmos alguns aspectos que diferem essa prática, como viver o poder de Deus, seu conhecimento, suas promessas e sua natureza divina, como descrito na carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, fazendo com que esse entendimento de liberdade seja compreendido no âmbito espiritual, onde nada desse mundo corruptível altere nossas condutas, pois nenhuma mentira, desorganização, inconstância, medo, egoísmo, desatenção, inquietude, intolerância, julgamento, ingratidão e falta de prioridade do reino de Deus e sua justiça faça parte da nossa vida. A maturidade espiritual sempre nos conduzirá a viver Cristo em todas as instâncias e áreas da nossa vida, sem precedentes e condições. Pois vale ressaltar o que está descrito na carta aos Romanos, lá no capítulo 6, versículos 19 e 20, 22 e 23, que diz: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus ressuscitou. Viva essa ressurreição em sua vida. Permita com que essa realidade e essa verdade seja revelada dentro do seu coração, no seu espírito, e pense sobre isso. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela essa sua presença maravilhosa. Obrigado pelo seu querer. Obrigado, Pai, já por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ministrado e feito, Senhor. Então, em nome de Jesus, usa-nos de uma maneira poderosa, grandiosa e gloriosa. Usa-nos de um modo, Pai, onde a sua verdade seja revelada naquilo que o Senhor nos chamou e naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque, Senhor, sabemos que dons, talentos e habilidades, eles são usados e não tem tempo de validade. Mas, Pai, estar no lugar da obediência ou viver no lugar que o Senhor preparou para nós, isso sim, isso que remete ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Então, em nome de Jesus, quebre, Pai, todo jugo, quebre, Senhor querido, todas as amarras, livra-nos de todo peso, para que haja o entendimento e a compreensão
de cada chamado, de cada um dos teus filhos agora, para que eles se remetam a fazer aquilo que o Senhor os chamou e não se sobrecarregar com demais tarefas, até mesmo a ponto de ficar preso espiritualmente e não observar aquilo que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, que venha o seu reino, que manifeste a sua graça, a sua glória, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes revele, Senhor, e faça com que o caminhar seja em águas profundas, que essa profundidade gere, Senhor, o conhecimento e gere, Pai, aquilo que realmente há necessidade. Que em nome de Jesus, que seja, Pai, quebrado todo jugo, seta, dardo, laço, todo tipo de investida de Satanás, porque nós sabemos, ó Senhor, que nada está oculto diante dos teus olhos. Tudo, Pai, tudo o Senhor esquadrinha e vê. E o Senhor começa a retribuir, segundo, Pai, segundo, Senhor, a maturidade, ou seja, segundo a prática daquilo que nos foi ensinado. Então, Pai, faça e cumpra o seu propósito e o seu querer em nós. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.